verificando a conexão. Vamos lá, abra um sorriso, porque a foto é a que fica. Vamos começar mais uma live, galera. Uma live maravilhosa com o Boris, com o Ivan e comigo. Vamos começar. Vou mandar o convite pro Boris, pro Rodrigo. Aceitei em nome do Senhor aqui, ó, o convite dos dois. Caramba, esses caras é muito rápido! Muito boa noite, Ivan. Muito boa noite, Boris. Como que vocês estão? Diz aí, como é que você tá, Boris? Tudo bem, tudo bem. E você, como é que está? Tô elétrico, né, cara? Educador físico é elétrico, né? Pois Então, é. você sabe como é que é, né? E você, Ivan, como é que você tá? Tá tranquilo? Ótimo, tudo bem? Menos frio aqui hoje. Hoje está muito bom aqui. Isso. Ele tava uma elegância na última live, cara, com um casaco que eu falei, meu amigo, meu sonho é usar, a pena que eu moro em Ribeirão Preto, né, que é 60 graus all the day, todos os dias, né, então vamos segurar a onda aqui. Galera, só para começar essa live, é mais uma live que eu estou fazendo com o professor Boris, uma pessoa assim que eu venho acompanhando, né, os trabalhos dele, tanto em grandes emissoras, né, quanto também agora quando ele publica, né, alguns trabalhos dele particular, né, e eu estimo demais as pessoas que dentro da sua atuação, dentro da sua área, trabalham com tanto empenho, com tanto amor nas palavras, né? E sempre querendo trazer um pouco da verdade atual, né? Dos momentos, né? E eu sempre faço lives, né? Não só com profissionais da área da saúde, mas também com profissionais da educação, porque eu acho que todas essas áreas elas se comunicam, né? Porque se a gente for ignorante de determinados assuntos, né? A gente pode ter a melhor das saúdes que a gente acaba sendo, né, sugado também por esses outros reveses que a gente passa na vida. Agradeço demais sua participação aí, Boris. E a live sempre fica gravada, né? Ela fica gravada tanto na minha bio do Instagram, quanto também ela sobe para o YouTube, para o meu canal de YouTube, que eu tenho que até divulgar mais isso. Então vamos começar com a primeira pergunta, Boris, que eu quero trazer para você, porque a galera precisa, desde já, né, conhecer as origens das guerras, principalmente você pode elucidar a galera com relação ao que está acontecendo mais atualmente, né? Com a Rússia intervindo na Ucrânia, aonde começa a origem dessa guerra, por exemplo, né? Bom, Lucas, boa noite a todos aí que nos acompanham. Eu quero agradecer mais uma vez o convite aí. O Lucas sempre tem feito esse papel não só de divulgador das outras áreas, né? Não só de divulgador da sua área de conhecimento, né, da educação física, mas tem feito um trabalho muito legal para divulgar as outras áreas, né? Porque nós já vimos conversando em outras lives que é muito importante isso para que a gente saia das nossas bolhas e entenda outras realidades, né? Isso sempre é muito importante. E ainda mais uma realidade que nos afeta, né? Diariamente a gente está vendo preços das coisas subindo, né? Essas questões todas, elas têm, em alguma medida, a, a política internacional, né? Como origem, né? Então, desde da questão do preço dos alimentos até os preços das combustíveis, enfim, de tudo que nos cerca, né? A nossa vida ali no nosso cotidiano, ele tem grande parte da sua origem no contexto mais macro, né? Que é o contexto internacional. Também não poderia deixar de agradecer o Ivan Souza, que está fazendo esse trabalho de inclusão
né, com a questão ali da transliteração em libras, né, que eu acho muito importante trazer essa acessibilidade para os nossos atuais. E quanto à sua pergunta, né, Lucas, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, e quando a gente fala sobre tudo dessa questão, né, envolvendo uma guerra na Europa, né, e sobretudo ali no centro, digamos assim, do capitalismo mundial, né, no centro do processo decisório mundial, é muito importante nós termos em mente questões relacionadas à chamada arquitetura de segurança global, né? O que seria essa arquitetura de segurança global? Como vocês bem sabem, né, em 91, durante boa parte do século XX, o mundo estava dividido em dois países, basicamente dois blocos, né? A União Soviética do lado, Estados Unidos do outro, né? Conhecido como a Guerra Fria. E em 91 tem o colapso da União Soviética e a formação de uma nova ordem, digamos assim, né? De uma nova estrutura de segurança global, né? Essa estrutura de segurança global, ela já foi formulada ainda no período da Guerra Fria, com os tratados internacionais de controle dos armamentos nucleares, de mísseis balísticos, firmados entre a União Soviética e os Estados Unidos. Esses acordos, eles têm a sua origem no tratado, né, de não proliferar, do tratado ABM, que se chama, que era um tratado para não construção de escudos antimísseis, o tratado INF, que é o de forças intermediárias na Europa, e também a questão que envolve o avanço da OTAN, né? Isso é crucial. Ali no final da Guerra Fria foi acordado de que a OTAN não se expandiria para além da Alemanha unificada. E o que nós vemos foi que teve uma expansão, teve 5 ondas de expansão após esse acordo, né? Então teve outros países que faziam parte do bloco socialista que passaram a ser incorporados dentro das estruturas de segurança da OTAN, né? Da Aliança Militar. Esses países, né? Boa parte deles faz parte, né? Faz fronteira com a Rússia, né? No caso dos países bálticos, principalmente. E associado a isso, a gente tem uma série de tratados que eu já mencionei, que é o Tratado ABM e o Tratado INF, que eram os tratados que garantiam, em alguma medida, a estabilidade nuclear, a estabilidade, a paridade nuclear, né? O que é paridade ou equilíbrio nuclear? É o que garante a dissuasão. Que o primeiro país nuclear, ele não irá atacar o outro país também nuclearizado, a outra potência nuclear, porque ele sabe que o segundo ataque que ele vai receber em retaliação a esse ataque vai ser muito pior que o primeiro. Então, uma medida constrange as grandes potências a não lançarem um primeiro ataque, né? E esses acordos ali, o ABM, o ENF, como já mencionei, eram acordos que garantiam esse equilíbrio estratégico. Lá em 2002, os Estados Unidos se retiram unilateralmente desse acordo do ABM, né, que era o acordo de escudos antimísseis na Europa, e eles iniciam a construção do escudo antimíssil na Polônia e inicialmente era na República Tcheca, depois passou para a Romênia. E por que isso é importante? Porque esses escudos antimísseis, eles têm capacidade dual de se proteger, mas também de atacar um outro país. E naquela oportunidade, quando de fato iniciou a construção desses escudos antimísseis no leste europeu, a Rússia ofereceu uma parceria com os Estados Unidos para a construção no Azerbaijão desses escudos antimísseis, porque protegeria a Rússia e protegeria a Europa. Porque naquela oportunidade a alegação oficial era que a construção desses escudos antimísseis se justificava
por causa de ameaças de mísseis nucleares da Coreia do Norte e do Irã. E a Rússia oferecendo a base, que funcionaria muito melhor para se proteger desses mísseis do Irã e da Coreia do Norte, foram rejeitados pelos Estados Unidos, o que aumentou ainda mais a sensação de insegurança da Rússia, né? E, de fato, esses escudos antimísseis não eram direcionados para o Irã, nem para a Coreia do Norte, mas sim uma espécie de contenção ou que visava minar as capacidades de segundo ataque da Rússia. E depois da construção, né, da saída unilateral dos Estados Unidos em 2002 do ABM, se tem em 2018, novamente, a saída unilateral dos Estados Unidos do INF. O INF é o acordo que proibia mísseis de curto e médio alcance na Europa. E ainda isso associado a uma perseguição da inclusão da Ucrânia na OTAN, aumentou a sensação de insegurança da Rússia, uma vez que poderia ser posicionados mísseis de curto e médio alcance nas fronteiras com a Rússia, atingindo Moscou em poucos minutos. Então, isso tudo que nós estamos observando hoje é uma resposta a esse revisionismo iniciado pelos próprios norte-americanos no intuito de rever uma estrutura de segurança que eles ajudaram a construir, cujo fito principal era isolar a Rússia e minar as capacidades de segundo ataque da Rússia. E por isso que eu digo que essa questão ali que envolve a Ucrânia, ela é muito mais sobre a relação da Rússia com o Ocidente ou da Rússia com os Estados Unidos que algo propriamente dito na relação entre a Ucrânia e a Rússia. Então, tem todos esses componentes, é exatamente por isso. Depois a gente vai até falar mais sobre essas questões, mas é exatamente por isso que está sendo tão difícil encontrarmos uma saída, né? Um acordo de paz para essa situação. Porque é necessário que os Estados Unidos se envolvam nesse processo de mediação. E, ao que parece, a OTAN e os Estados Unidos não estão se envolvendo, não querem se envolver nesse processo de mediação, porque, por enquanto, os principais beneficiados desse conflito são os Estados Unidos, vendendo armamentos, a Ucrânia, se inserindo, né, no mercado do gás e petróleo da União Europeia, né? Então, tem todas essas questões que envolvem não só a questão securitária, mas questões econômicas por detrás. Né? Então, é bem complexa essa questão. Não, é bem complexo, mas foi muito bom você ter esclarecido isso, porque essa essência, principalmente histórica, nossa, olha, eu não sei nem mensurar, mas grande parte, pelo menos da nossa população, ela desconhece, né? Ela desconhece dessa questão do crescimento dos Estados Unidos, né, frente ao mundo, como uma potência, querer, por exemplo, se defender do Irã e da Coreia, né, do Norte, né, a Rússia junto, né, querendo também se prevenir em determinada época, que se unir, né, aos Estados Unidos, e no caso, eles não aceitaram essa união por parte da Rússia, né, e também, né, essa questão desses tratados, né, do ABM e do INF também, que foram colocados, né, e os Estados Unidos abandonou no meio do caminho, né, saiu deles no meio do caminho, né, para fazer a sua, como eles dizem, inch by inch, né, conquistar centímetro por centímetro, né, dessa geopolítica deles. Então, cara, sensacional isso que você disse, porque até esclarece também as questões de Irã, Coreia do Norte nesse jogo, né? Veio até uma pergunta aqui de uma pessoa que colocou aqui embaixo, né? Se você, por exemplo, professor, só faz, por exemplo, lives pela sua formação,
desses tipos de tema, estratégia e Rússia e Ucrânia, ou se você faz sobre relações internacionais, por exemplo, igual você citou, né? Estados Unidos, em determinada época, com Coreia do Norte, Irã, outros temas de lives você faz? Bom, Lucas, a minha especialização, que eu estudei, que eu venho me desenvolvendo, né, a minha área de pesquisa é exatamente as relações entre Rússia e o Ocidente, ou entre a OTAN e a Rússia, né? Então, esse seria meu escopo de atuação, né? A minha principal área de atuação, e como hoje, né? Em voga essa questão envolvendo a guerra na Ucrânia e como essa questão envolvendo, sobretudo, a relação da Rússia com a OTAN é crucial para a gente entender essas disputas envolvendo ali a Ucrânia. Eu tenho feito mais lives sobre esse assunto, envolvendo política externa Rússia, envolvendo a relação com os Estados Unidos, mas também eu trabalho com outras questões, outras áreas, como os BRICS, a questão envolvendo a identidade, né, a formação da identidade, até mesmo as relações envolvendo também a formação da nacionalidade no pós-Guerra Fria, diversos tópicos, diversos temas, né? Eu me sentiria mais confortável para falar desses temas, mas claro que dependendo de outros, se surjam outros assuntos e outros temas, eu, claro, poderia também ter alguma contribuição. Legal, tá respondido. Eu acho que alguma pessoa falou assim, tá dando um eco no seu microfone, eu não sei se é a proximidade, ou se você quiser também desconectar o fone, né? Porque tá dando uma dupla. Eu acho que eu vou desconectar o fone, vamos ver se fica melhor. O fone a gente usa mais para quando o lugar tem muito ruído. Se você estiver num local aí tranquilo, eu acho que você pode desconectar, que o som ele fica super top. Agora vocês me escutam melhor? Isso, agora ficou mais limpo. Ótimo. E a segunda pergunta é por que a Rússia ela chama essa guerra de operação militar especial? Pelo que eles falam, conforme a gente ouve da mídia aqui, que a Ucrânia é um país irmão, dentre outras coisas? Sim, isso tem sido uma incógnita bastante grande, né? Inclusive, algo que nós vamos ter que observar nas próximas semanas, nos próximos meses, é se de fato a Rússia irá manter essa narrativa de operação militar especial sem decretar Estado, né, ou lei marcial, uma vez que as mobilizações que a Rússia está fazendo para ali a incursão militar no território ucranianos são bastante vultuosas, né? Então a gente vai ter que ver se de fato eles irão manter essa nomenclatura ou essa postura de colocar enfim, esse conflito como uma operação militar especial. Mas o que eu vejo, né, Lucas? A gente já comentou sobre isso nas outras lives, né? Porque é exatamente, né, a Rússia se aproveitando de contradições que foram utilizadas pelos Estados Unidos e pelos países ocidentais para se justificar no passado, né? A própria operação militar, a própria invasão, né, da Iugoslávia, eu não sei se vocês recordam, enfim, foi lá nos anos 90, que os Estados Unidos, ele utiliza, né, como nomenclatura, como retórica para iniciar sua incursão militar na Sérvia, ali na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia, como operação humanitária. Nunca se utilizou o nome guerra ou conflito, aquilo era uma operação humanitária, né? E a Rússia também se utiliza desse precedente, digamos assim, utilizado pelos Estados Unidos para se justificar e para iniciar essa invasão na Ucrânia. A Rússia também se justificou
no intuito de demonstrar, de se justificar como se na Ucrânia estivesse acontecendo um genocídio à população etnicamente russa, né? E que a Rússia, portanto, tem o dever moral de agir nesse caso. E os Estados Unidos também se utilizaram como justificativa o genocídio para intervir na Iugoslávia. Então, percebam como esses precedentes, eles são, na verdade, em alguma medida, eles abrem, né, brecha para que outros países possam se justificar. O próprio reconhecimento de Donbás, por exemplo, que foi, inclusive, dias antes do início da incursão militar, a Rússia justifica como autodeterminação dos povos. E em 2008, está dando eco para mim. Para mim também. Para mim também. Acho que tem um microfone ligado. Será que é o seu, Ivan? Pronto. Agora. Pode seguir. Em 2008, eu não sei. Não. Agora eu acho que ajustou. Agora sim. Acho que sim. Em 2008, teve o reconhecimento do Kosovo por parte dos Estados Unidos. O Kosovo era uma província da Sérvia, né, ali da antiga Iugoslávia. Os Estados Unidos também justificaram a independência do Kosovo como autodeterminação dos povos, né, que é o mesmo precedente que a Rússia utiliza para reconhecer a independência de Donbás, agora, né, das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Então, assim, todas essas questões, elas estão imbricadas em precedentes anteriores, que não são muito comentadas, né, principalmente na mídia, mas que é preciso observar tudo o que acontece na Ucrânia a partir de uma lente histórica, né, de várias questões, vários pontos e vários vínculos que vão se formando e que, em alguma medida, vão legitimando essas ações militares. Pô, não, legal. Então eles usam muito para meio que chacotear, né, o que os Estados Unidos ele sempre fez durante a história, né? Exato, não, e outra coisa que a gente pode comentar também, que tem agora ficado muito mais explícito, né, e que está muito em voga, é a questão dos refugiados ucranianos, né? Veja bem, a Europa, durante 8 anos, recebeu 1,5 milhão de refugiados vindos da Síria, da África, do norte da África, do Oriente Médio, e alegava que não poderia receber mais refugiados ou imigrantes, porque isso colapsaria o sistema de seguridade social europeu. 8 anos, 1,5 milhão. Agora, em poucas semanas, em um mês de conflito, pouco mais de um mês de conflito, já se receberam 5 milhões de refugiados ucranianos e nada se falou sobre colapso do sistema de segurança social europeu. Então, assim, essas contradições são ainda mais colocadas e vêm à tona, né, e que precisam ser debatidas. E veja bem, eu acredito que todas as pessoas mereçam, independente da sua origem, receber o mesmo tratamento, tanto os ucranianos quanto os imigrantes ali do norte da África, do Oriente Médio. Agora, o que se tem visto de fato, 2 pesos e 2 medidas quando a gente fala, sobretudo, né, da questão envolvendo os refugiados, os imigrantes. Por que eles são tão bem recebidos, entre aspas, e os outros os outros refugiados dos países africanos e do Oriente Médio não são? Será que é uma questão racial?
Será que é uma questão de classe, de poder aquisitivo? Será que não tem uma, uma, uma questão que envolve, né, a origem étnica dessas pessoas ou a religião dessas pessoas? Então, isso são tudo temas que precisam ser debatidos, né, para que a gente para que as pessoas envolvidas, né, as pessoas em vulnerabilidade sejam recebidas independente da sua origem, né? Isso precisa ser comentado. É o que você falou, a questão é vulnerabilidade, né? E esses países que sofrem bastante de África e Oriente Médio, quando mais precisam, a gente vê muitos países da Europa, até mesmo América do Norte. Na América do Norte, né? Não preciso nem falar com relação a México, né? E com relação a outros detalhes, né? Agem de forma bem seletiva, né? E isso tem que sim ser colocado, né? Para trazer essa questão de igualdade frente a uma guerra, frente à vulnerabilidade social, né? Agora, a questão das estratégias que, por exemplo, a Rússia está impondo para estar realizando essa guerra na Ucrânia. Ainda mais agora, que está aparecendo novas estratégias. Exato. Tem-se, na verdade, né, Lucas, muita especulação sobre isso e pouco fato concreto consumado, né? O que nós temos visto até agora, né? E isso, né, nesses 50 dias de conflito, foi justamente a preocupação primordial da Rússia em fazer esse corredor estratégico ligando as regiões ali de Donbás, né, da fronteira com a Rússia, até a Crimeia, né? E ali pega Mariupol, principalmente, que Mariupol fica, né, no Mar de Azov, que é muito importante para a Rússia ter o controle dessa região, e ao mesmo tempo a gente viu uma atuação ali nas redondezas, né, próximas a Kiev, né, nas regiões que no início ainda se especulava muito que o objetivo principal da Rússia era a decapitação do governo Zelensky, era a queda, né, do governo Zelensky, a implantação de um outro governo mais próximo à Rússia, mas depois foi vendo que não era bem assim, não era isso que de fato a Rússia queria, porque se fosse esse o caso, ela o teria feito nos primeiros dias, nas primeiras semanas do conflito, porque também tem uma questão que é muito mais complexa, né? Não basta derrubar o governo, que vai ser feito depois, como será administrado esse governo, né? Então tem todas as questões que são envolvidas, né? E daí você tem, parece, né, a justificativa que foi feita, que essa aproximação de Kiev era, entre aspas, para entreter as forças ucranianas no intuito de dividi-las, né, entre vários teatros de operação, né, concentrando o teatro de operação ali próximo, um dos teatros de operação próximos a Kiev, ali no norte da Ucrânia, e para que ao mesmo tempo isso desse tempo para a Rússia focar no que de fato ela queria, que era ali o sul da Ucrânia, né? E isso tem sido feito sobretudo, né, por uma técnica de cerco, né, por uma estratégia de cerco às grandes cidades que buscam neutralizar em termos de suprimentos, né, para que não chegue novos suprimentos para aquelas cidades e que aos poucos as tropas, né, os batalhões nas cidades acabam se rendendo, né, é o que está vendo agora, por exemplo, em Mariupol, né, que já faz quase 60 dias que estão cercando ali a cidade, e agora, nos últimos 2 dias, mais de 2.000 soldados ucranianos se renderam por falta de suprimentos, né? Então tem toda essa estratégia, né? E agora, o que tudo indica é que a Rússia, de fato, irá concentrar os seus ataques ali mais na região do leste da Ucrânia, ali no Donbás, e no intuito de
assegurar, né, essas regiões no seu domínio, né. Agora, claro, né, Lucas, o que nós temos que também observar, e talvez isso não tenha sido muito bem comentado, inclusive me parece um erro de leitura brutal, até mesmo do governo ucraniano, é que quanto mais o tempo passa, mais a Rússia vai conquistando territórios, tendo a resistência que tenha. Então, mais a Ucrânia vai perdendo espaço na mesa de negociação, né? Tendo suas capacidades de produção minadas ao longo do tempo, as suas capacidades de suprir e manter a moral das suas tropas ali no teatro, né, do front, então isso tudo ao mesmo tempo, né, a Rússia está próxima ao seu território ali, né, do lado, então a capacidade de enviar suprimentos, tanto pela área sul, né, da Crimeia, pela área leste da Rússia, tanto pela área norte de Belarus, vem sendo, que nesse caso, vem a calhar, digamos assim, com a possibilidade de que a Rússia fique muito tempo na Ucrânia. Essa noção de que a Rússia esperava uma blitzkrieg, né, uma guerra rápida de poucos dias, me parece também equivocada. A Rússia se preparou para ficar o tempo que for necessário até ela atingir os seus objetivos estratégicos. Então, tem todas essas variáveis que vão sendo analisados. E à medida também que os Estados Unidos vão suprindo a Ucrânia com armamentos, a tendência é que o conflito se prolongue ainda mais, né? Então, tem tudo isso que precisa ser analisado, mas eu resumiria a partir desses pontos principais que eu elenquei aqui. É o que eu sinto também, o que eu vejo nos vários, né? Porque a gente tem que ver vários noticiários de todas as fontes possíveis, né? Que é isso também, né? Esse discurso de que a Rússia foi surpreendida. Cara, eu acho que eles também se prepararam muito bem para uma guerra prolongada, independente do tempo que for. É porque literalmente eles estão conquistando os principais pontos, né? Que é do mar também, pelo acesso do mar, as regiões onde já tinha bastante população russa, né? E a principal capital, né? Então, veio E até um. também, Lucas, se de fato é que muito se fala na imprensa que a Rússia não esperava essa resistência, ou não esperava essa força, né, da Ucrânia, né? Muito se fala porque ou as pessoas não sabem o que foi a Ucrânia nos últimos anos, ou que não detêm nenhum conhecimento sobre as forças armadas ucranianas. A Ucrânia, e principalmente os suprimentos que a Ucrânia vinha recebendo já desde a segunda metade dos anos 2000 da OTAN, e foram armamentos, treinamento militar, os mais diversos nos últimos anos, né? Então, isso eles estavam preparados, e se não estivessem preparados, eles não teriam concentrado o tamanho de tropas que eles concentraram nas fronteiras, né? Então, tem tudo isso, né? Que, ao meu ver, muitas vezes muitas análises na imprensa, elas acabam simplificando. Eles não esperavam ter essa resistência, logo eles cometeram um erro estratégico, logo eles estão perdendo a guerra, entende? Então, tem muito disso, assim, de análises simplistas que não compreendem a complexidade de o que foi a Ucrânia ao longo desses últimos anos, e o que foi a relação da Ucrânia com os Estados Unidos, envolvendo o envio de armamentos e de treinamento militar nos últimos anos. É o que eu estava comentando com um aluno hoje, que ele me perguntou, e essa pergunta vai bem de encontro com isso, né? Ele estava falando de metodologias, de treinamento, de modelos de negócio sendo criados, né?
E aí foi bem de encontro. Eu respondi para ele que tudo que é criado no mundo não é criado porque começa porque uma pessoa quer, né? Quer naquele sentido superficial, mas é porque ela precisa e precise muito, né? E a gente acaba vendo nessa dinâmica, né, de relações internacionais entre países. A relação se começa, né, se dá não porque os Estados Unidos querem a independência da Ucrânia, não porque a Europa quer a independência da Ucrânia. Primeiro chega por interesses, né, capitalistas, né? E aí daí parte, logicamente, que lógico, eu quero que você se torne independente, né? Se for interessante para mim, se você começar a brigar comigo, né? Tchau, né? Então vai muito de encontro com isso, né? E dentro das estratégias, Boris, aquela estratégia dos mísseis hipersônicos também foi meio que um sarcasmo, né? Com relação a todos os escudos que eles montam, os Estados Unidos, né? E só complementando a tua fala, Lucas, né, desses interesses, né, econômicos que há por detrás, por exemplo, os Javelins, né, que são os mísseis antitanque dos Estados Unidos, para vocês terem uma noção, a Ucrânia absorve quase toda a produção dos Javelins por semana no conflito. Então, cada míssil Javelin custa em torno de $400 mil. Isso, para o complexo industrial militar norte-americano, tem sido uma benção quase, porque eles se retiraram do Afeganistão e agora estão encontrando na Ucrânia uma capacidade de se manter e de perpetuar as suas vendas de armas e de entrega, né, de favorecimento militar para outros países, né? Então, pensa a quantidade de lucro, né, que o fornecimento desse tipo de armamento vem trazendo para o complexo industrial militar dos Estados Unidos, que é o principal beneficiário, né, dessas vendas, né, desse suprimento militar para a Ucrânia. E quanto à questão dos mísseis hipersônicos que foram utilizados pela Rússia, acho que na segunda ou na terceira semana da guerra, e agora novamente se ensaia utilizá-los novamente, é que esses mísseis eles são indetectáveis. Eles são indetectáveis e manobráveis, ou seja, nenhum outro escudo antimíssil no mundo é capaz de detê-los. E eles têm a capacidade de atingir 12 mil quilômetros por hora. Ou seja, eles podem atingir, partindo de Moscou, eles atingem Londres em questão de minutos, de 20 minutos. Então, não há como barrá-los, digamos assim, né? Porque eles são indetectáveis pelos escudos antimísseis. E por que a Rússia começou a desenvolver esse tipo de míssil indetectável? Porque justamente os Estados Unidos saíram do tratado ABM, que era o tratado de acordo para não construção de escudos antimísseis. Os Estados Unidos saem desse acordo e passam a construir um escudo antimíssil na Europa. E para a Rússia continuar mantendo a sua capacidade de retaliação, de segundo ataque, ela desenvolve um míssil que consegue... como é que eu posso dizer, consegue furar as barreiras de escudo antimísseis, né? Então, vejam só como, muitas vezes, essas atitudes unilaterais acabam prejudicando, né, o feitiço contra o próprio feiticeiro, né? Os Estados Unidos, na tentativa de minar a capacidade de segundo ataque da Rússia com o escudo antimíssil no leste europeu, acaba fazendo com que a Rússia se mova para a construção de um míssil capaz de furar, né, esse escudo antimíssil. E hoje só a Rússia detém essa tecnologia. Nenhum outro país no mundo tem a tecnologia de mísseis hipersônicos, né? Os Estados Unidos estão
testando essa tecnologia, a China está testando, mas nenhum ainda apresentou de fato com sucesso essa tecnologia, ainda mais a Rússia, né, ali no próprio terreno de batalha, né, do conflito, mostrando essa capacidade, né, tecnológica no setor militar com esses escudos hipersônicos, né? Muito, muito interessante. E acabam querendo defender o máximo possível, né, da questão do território, né? Então a gente vê por isso. E a questão política, Boris, com relação à força política mesmo da Ucrânia, com o discurso, né, que o pessoal fala muito da desnazificação, do Putin, que ele coloca e reforça muito. A gente ouve essa palavra desnazificação, neonazismo, né, cara? Primeiro que eu já acho um absurdo, né? O mundo, né, grande parte já acha absurdo de existir neonazismo, sendo que o nazismo ele já tem nas suas estruturas políticas, né, o extermínio, dentre outras coisas, né? Mas essa questão da desnazificação, né, existe mesmo? Ou é apenas um discurso, igual você falou, tipo, para utilizar, para entrar, para dominar e se sentir um pouco mais protegido? É um pouco assim dos dois, digamos assim. É claro que o Putin não é um cavaleiro antifascista no mundo, não é esse o interesse dele ali na Ucrânia. Ele usa essa retórica para se justificar internamente, né? Para justificar para o seu público, para a sua população, né? Para os seus eleitores, a questão de que o fascismo na Ucrânia se desenvolveu e que ele precisa ser combatido, né? Então ele usa dessa retórica para se justificar internamente, porque a população russa, né, teve a Segunda Guerra Mundial e a população russa foi uma das que mais sofreu, né, com o fascismo. Né, cerca de 30 milhões de pessoas, de russos perderam as suas vidas, de soviéticos perderam as suas vidas na Segunda Guerra Mundial, sendo que o teatro de batalha principal foi contra a Alemanha nazista, né? Os Estados Unidos só entraram depois, no dia D, ali quando a situação na Europa em relação à Alemanha nazista já estava bastante controlada pelos soviéticos, né? Então ele tem essa justificativa interna. Agora, claro, a gente não pode também menosprezar ou tentar dizer que não há fascismo na Ucrânia, porque isso há, e isso vem se desenvolvendo há muito tempo. Claro que não é a população ucraniana que é fascista, mas setores do executivo e do legislativo se filiaram a grupos fascistas para manter as suas capacidades, para manter o seu poder de influência nas políticas e nas diretivas, né, de Kiev, né? E daí quando a gente fala, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, desse tal batalhão Azov, né? O batalhão Azov é um dos principais braços do exército ucraniano, né, que atua ali em Mariupol, né, que é a cidade onde tem as principais, onde se está as principais batalhas, e não são a questão do excepcionalismo ucraniano, que não se fala, né, porque muitas vezes fala, mas o fascismo, grupos fascistoides, grupos fascistas existem em todos os lugares do mundo, é um fenômeno mundial. Sim, de fato, mas a diferença é que na Ucrânia esses grupos são institucionalizados dentro do aparato estatal, né? São grupos nomeadamente fascistas, com simpatias ao nazismo, que estão incorporadas na Guarda Nacional. A Guarda Nacional é algo como a polícia militar nossa. Então, seria, só para a gente ter um paralelo, seria como, por exemplo, as milícias do Rio de Janeiro fossem incorporadas ao Estado e atuassem sob o domínio e sob a legitimidade
do Estado, né? O que que, qual é o grande poder do Estado, né? O Estado ele tem um monopólio da violência, né? A partir do momento que tu coloca, né, que tu inclui grupos fascistas dentro da sua Guarda Nacional, dentro do seu exército, você está legitimando a atuação desses grupos para atuarem com poder de polícia. Então, além deles serem o principal, além de eles serem institucionalizados, eles são militarizados e armados, eles detêm armas e treinamento, e isso faz com que eles exerçam um papel de polícia política dentro do governo ucraniano, porque qualquer pessoa que vá contra as diretivas e contra as normativas ou as imposições que esses grupos querem são mortos. Então, nós já tivemos dois negociadores ucranianos que foram mortos porque estavam tentando negociar um acordo com a Rússia. O ex-diretor da Serviço de Inteligência da Ucrânia também foi morto. Isso faz com que também todo o processo, o acordo de paz, uma estabilização, um cessar-fogo na Ucrânia, ele tem que obrigatoriamente passar pelo escrutínio dessas milícias. Então, isso complica muito a situação, e nesse caso, o próprio Zelensky, ele é refém desses grupos. Ele está refém porque ele permitiu que esses grupos se empoderassem dentro do aparato estatal, dentro do executivo e do legislativo. Então, todas as decisões que serão tomadas, o que são tomadas na questão que envolve uma estabilização, um processo de paz, terá que passar por escrutínio dessas forças. Então, tem tudo isso, né? Tem essa questão que envolve, né, a excepcionalidade de ter um grupo militarizado, institucionalizado, claramente com um viés fascista, associado a a questão do governo, né, do executivo, estar refém dessas forças. Então, isso torna o cenário ainda muito mais complexo quando a gente vai tentar encontrar alguma luz para um processo de cessar-fogo. Por isso que eu acho que é muito difícil nós atingirmos um acordo, uma estabilidade na Ucrânia nos próximos meses. Isso que você falou, tenho ouvido em muitas aulas também que eu tenho assistido, sabe? Que essa questão do Zelensky, né? Que ele deixou perder a mão, né, nessa questão dessas institucionalizações desses grupos, e por isso que primeiro, né, deve ser um dos grandes motivos que ele continua firme, né, na questão de não soltar, né, para a Rússia essa questão de domínio, e também por questão de própria sobrevivência própria dele, e também essa questão do porquê que ele está vivo até agora, né? Porque muitas pessoas falam, nossa, se a Rússia quisesse já ter tirado a vida dele, então quer dizer, às vezes ele tem proteção por parte desses grupos, então são vários pontos assim que vai muito de encontro com o que você falou, né? E como a live ela falta 10 minutinhos, infelizmente, eu vou te perguntar sobre a questão das sanções, que já passam de milhões de sanções aí por parte do mundo inteiro para com a Rússia, né? Se isso enfraquece a popularidade do Putin, ou se, porque toca na massa, né? Principalmente na massa jovem, tudo, que fica muito revoltada com esse tipo de situação de sanções, né? Ou se fortalece, né, essa parte dele política. Lucas, não sei se também tem perguntas aí do pessoal que está na audiência, quiser enviar perguntas para a gente responder. Tem uma pergunta que levantaram aqui agora que eu achei interessante, né? Que você comentou dessa questão do Zelensky, né? Junto dessas institucionalizações desses grupos,
se a gente vai chegar no ponto de conhecer a Ucrânia do Norte e a Ucrânia do Sul. Como assim, a Ucrânia do Norte ou a Ucrânia do Sul? Não entendi. Ele quis fazer uma analogia, que é porque não aparece o nome para mim, ele quis fazer uma analogia da Alemanha do Norte, Alemanha do Sul, Coreia do Ah, Norte, Coreia do Sul. era Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Isso. Exato, esse é um cenário possível de divisão da Ucrânia a partir do Dnipro, né, que é o rio que divide a Ucrânia, né, a Ucrânia do Leste e a Ucrânia do Oeste. Ainda é cedo para afirmar, e eu não vejo também que há um interesse da Rússia em anexar a Ucrânia ou de fazer com que toda essa parte leste da Ucrânia faça parte da Rússia, uma vez que uma das justificativas primordiais da Rússia era a questão da OTAN, da fronteira da OTAN no seu território, né? E se a Ucrânia, por exemplo, se a Rússia anexa a Ucrânia inteira ou anexa parte da Ucrânia, vai se voltar a estaca zero, porque daí a Ucrânia, a Rússia estará com a fronteira, né, com uma fronteira com a OTAN, né? Então eu vejo que a política, a estratégia russa é fazer com que a Ucrânia se torne de fato uma espécie de um buffer state, que chama em relações internacionais um estado tampão, que divida, né, a OTAN da Rússia. E isso faça com que haja ali uma maior dificuldade para a OTAN, por exemplo, no eventual confronto com a Rússia, para que a Rússia consiga revidar um ataque da OTAN. Então eu vejo que a Ucrânia ela vai ter mais essa função de separar a OTAN da Rússia do que uma função de anexação da Ucrânia inteira. Ou talvez outra questão é que nós vamos ver somente as repúblicas ali de Donbás, né, que daí pegaria só Donetsk e Lugansk, né, nessa faixa terrestre, com Mariupol, né, ligando, fazendo esse corredor estratégico entre a Rússia e a Crimeia, né? E daí toda a outra parte permanece a Ucrânia como sendo, né, Ucrânia, mas sem o acesso ao Mar de Azov. E mantendo essa ideia, né, de Estado tampão, né, da OTAN com a Rússia. Legal, legal. Respondido aí, galera. E a questão das sanções, só para a gente finalizar, você acha que fortalece ou enfraquece? Com certeza a Rússia já vem sofrendo, né, com essas sanções. Eu ainda hoje estava ouvindo, né, o discurso da presidente do Banco Central russo, a Elvira, agora não vou recordar o nome, mas ela estava falando que vai ser um período muito difícil para a economia russa, haverá, assim, uma recessão econômica, haverá problemas de perda de renda, claro, sem dúvida, são sanções sem precedentes, né? Nenhum outro país no mundo sofreu tantas sanções quanto a Rússia vem sofrendo agora, né? No entanto, é preciso observar outras questões macroeconômicas, né? A Rússia tem uma relação dívida-PIB de 20%, que é muito baixo, né? A Rússia tem uma capacidade de investimento muito maior. Aqui no Brasil a gente teve que fazer um monte de coisa, teve que fazer teto de gastos, teve que fazer precatórios e não sei o que, para conseguir cobrir as despesas básicas no orçamento, porque nossa dívida pública é muito alta, né? Ela é cerca de 60% do PIB, a Rússia é só 20%. Tem a questão também do pleno emprego, que a Rússia tem uma taxa próxima ao pleno emprego, que é 4,1%, o Brasil está em 11% de desemprego, a Rússia tem um desemprego de 4,1%, é muito baixa. A taxa de juros aumentou, mas em compensação vem decaindo. E também a moeda russa já se atingiu patamares anteriores ao conflito. Então,
que nós estamos observando, só bem, sendo bem breve, é que a Rússia, de fato, vinha se preparando para um cenário bastante complicado em termos de sanções, né? Em questão relacionada ao SWIFT, a perda de mercado na Europa, a tudo isso. A Rússia vinha se preparando há muito tempo. Agora, a pergunta que precisa ser feita: a Europa e os Estados Unidos estavam preparados para as sanções que fizeram à Rússia? Porque a gente tem visto agora, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha, por exemplo, está tendo maior taxa de inflação desde 81. Está tendo falta de produtos, de abastecimento de produtos, aumento de preços dos combustíveis, de alimentos, de tudo, porque nenhum outro país no mundo do porte da Rússia foi tão sancionado. Então, a Europa também irá sofrer consequências tão devastadoras quanto as consequências que, porventura, a Rússia venha a sofrer nos próximos meses. Então, tem uma perda de competitividade também das empresas europeias, né, uma vez que o preço do gás fica mais caro, logo se aumenta o preço dos produtos para a fabricação desses produtos, né? Logo, perde uma competitividade. Antes você conseguia fazer um determinado produto a um preço X, agora, com o aumento dos preços do gás, esse produto vai custar X mais 2. Então, tem tudo isso. Daí perde mercado com a China, perde mercado com a Índia, perde mercado com os Estados Unidos. Então, é um cenário bastante complexo, que nós vamos ver os desdobramentos ainda por muito tempo, sem falar numa crise, né, do abastecimento de alimentos, né? Aqui no Brasil a gente depende muito dos fertilizantes, né, para manter a nossa produtividade, né, em alta. Então, com o aumento dos preços dos fertilizantes, com o aumento dos preços dos grãos, isso tudo vai gerar reflexos muito complicados para a nossa economia. Muito interessante. Veio outra pergunta que a gente tem 2 minutos, vê se você consegue responder ela por parte de um participante que ele chama Luiz. O que você acha do Putin querer definir o rublo que seja obrigatório para o pagamento de gás e petróleo pela União Europeia, né? Que foi algo já arquitetado para essa guerra, ou só aconteceu pelas sanções, o número de sanções? Isso foi um reflexo das sanções, né? Isso foi, na verdade, uma carta na manga que a Rússia tinha, né? E ainda tem muitas cartas na manga antes, de fato, de cortar o fornecimento de gás para a Europa, né? Veja bem, a Rússia recebeu, está enviando normalmente o fluxo de gás para a Europa, inclusive tem aumentado seus ganhos nessa venda, porque aumentou o preço do gás. Antes dela cortar o fornecimento de gás, podendo causar, sim, daí de fato, um colapso na economia europeia, ela lançou essa cartada de fazer com que as negociações e com que a venda de rublo, de gás, fosse feita em rublos. E foi a partir daí que ela conseguiu, né, que o Putin consegue estabilizar a moeda, né, a moeda russa, o rublo, que está nos patamares anteriores à guerra, né? Então, isso tudo foi muito pensado antes, não se faz esse tipo de política assim, vou fazer agora. Existem vários cenários, né, nesse caso, que vêm sendo feitos, né? O próprio, só bem rápido para concluir, Lucas, o sistema SWIFT, né, que a Rússia conseguiu um substituto ao sistema SWIFT em 2 dias, que foi o sistema MIR, né, da China. Não se organiza um sistema bancário nacional inteiro em poucos dias. Isso já estava alavancado há muito tempo, né? Então, enfim, tem todas essas questões. Então, acho que o ponto central que a gente tem que entender é esse, sobre as sanções. Se de fato a Europa e os Estados Unidos estão preparados para aguentar essas sanções a um curto, médio prazo, isso sem dúvida vai ser utilizado para melhorar os termos de negociação num eventual acordo aí.
Muito legal, professor. O que eu sempre deixo de mensagem para os meus alunos é: esteja sempre pronto, não se desmilitarize, pratique artes marciais, não deixe de estudar. Acabou uma faculdade, se puder fazer pós subsequente de outras coisas, faça, porque a gente tem que ter preparado, e principalmente preparado para ajudar em escala quem a gente consegue ajudar, que são as pessoas com maior vulnerabilidade dentro desse jogo, né, global, né? Gostaria de agradecer demais ao Ivan pela tradução aí, o professor também por todo esse conhecimento. Já sei que a gente pode falar de BRICS, identificação da identidade russa pós-guerra, então vai ter live aí para caramba para a gente depois voltar a falar de alguns determinados assuntos. E agradeço assim muito, muito do fundo do meu coração, viu, Boris? Obrigado, Lucas. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Sempre bom participar aqui da tua live, conversar com os teus seguidores, conversar com o pessoal de outras áreas. Eu acho extremamente importante. Eu fico disponível também para eventuais dúvidas que quiserem me encaminhar pelo Instagram. Estou disponível para a gente continuar essa conversa. Sem dúvida, vai ter outras oportunidades que a gente vai se encontrar, vai falar, vai conversar. E estaremos aí sempre. Também agradecer ao Ivan pelo trabalho aí na tradução de Libras, é sempre muito importante ter essa acessibilidade, gostaria de reforçar. E é isso. Então vamos conversando e vamos vendo aí os próximos capítulos dessa história, né? Com certeza, com certeza. Vai ficar gravado, galera, na minha bio e também no YouTube. Compartilhe com o máximo de pessoas aí que vocês puderem esse conhecimento aí de ouro. Então, desejo boa noite a todos e um grande abraço, uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.